Olá pessoal, meu nome é Renato Duarte Alviz, eu sou médico veterinário e professor. Aqui ao meu lado, como anfitriã, como co-host, eu tenho a médica veterinária Silvia Maron Fraga, que é especialista na área de inspeção. E hoje eu tenho aqui, compondo essa bancada aqui, um colega muito querido, né, que é o Antônio Carlos Schermack Júnior, conhecido como Carlão. Carlão, vou te chamar de Carlão mesmo, tá bom? Claro. Carlão, vou começar aqui já passando a bola para você. Quem é o Carlão? Tá. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, a gente poder falar do trabalho da gente, né, para outras pessoas, para mais pessoas conhecer, é muito importante. Então esse espaço aqui eu agradeço bastante. Bom, eu sou de formação primeiro engenheiro agrônomo, comecei lá na Universidade Federal de Viçosa e ali para o meio da faculdade, para o final da agronomia, eu comecei a trabalhar com criação comercial de capivara. Tinha um professor que trabalhava com recolhendo os animais do campus. Foram várias tentativas por causa da questão da infestação de carrapato, febre maculosa. E acabei, por isso, indo para a área puxando para a área de silvestres, né? Fiz um mestrado em zootecnia, na parte de silvestres também, mas até então a parte comercial, de criação comercial, política pública, mapeamento de criatório. E quando chegou o doutorado, eu fui para medicina veterinária, e aí foi quando deu um estalo, eu falei, eu tenho que fazer veterinário, porque eu não quero depender de outras pessoas para fazer o trabalho que eu aprendi a gostar de fazer, que não era uma coisa que eu esperava que eu fosse fazer. Né? Logo de começo, assim, eu fui para agronomia gosto muito da agronomia, mas hoje sou veterinário, trabalho com a veterinária. Então foi esse o caminho, né? Continuei depois, pós-doutorado na UFV, na UFMS também, na parte de tanto epidemiologia quanto conservação de recursos genéticos. Tá certo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre atualmente as áreas que você está trabalhando, né? Eu sei que você está muito envolvido, né, com a questão e com a área de animais silvestres, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses trabalhos que você está executando, né? Eu acho que começando, né? Eu acho que pela parte de resgate, tô vendo aí o teu boné. Com o bonezinho do GRADE. Exatamente. Aí eu queria que você começasse falando sobre o GRADE, depois a gente vai seguindo para as outras áreas. O GRADE, ele aconteceu um pouco depois, na verdade, na minha jornada, né, na minha caminhada. Eu estava fazendo um resgate nos incêndios do Pantanal de 2020, que foram os mais severos até agora. Então eu fiquei durante 2 meses lá. E pelo Reprocon, que é o instituto que eu trabalho também, e acabei trabalhando com o GRADE. A gente fez trabalhos juntos de resgate. Sim. E eram pessoas que eu conhecia também da época de universidade. Isso eu acho muito importante, porque o pessoal conhece teu trabalho, né? Você ter essas boas relações na faculdade, trabalhar junto desde a faculdade, isso é importante, isso abre porta, né? E então aí veio o convite para eu trabalhar no GRADE. Eu estou há 2 anos e meio trabalhando no GRADE. O GRADE desde 2011, o GRADE existe, não como GRADE em 2011, foram 4, 5 malucos que desceram lá para Petrópolis para poder resgatar animal, e aí começaram ali que começou a história. Exato, ver que não tinha nada, que não tinha uma diretriz, não tinha no conselho, não tinha não tinha lugar nenhum. Sim. Né? E a partir daí o GRADE foi realmente investindo na questão da capacitação técnica. E foi tocando também as técnica. outras áreas, né? Sim. Os órgãos regulatórios, né? Sim, foram começando a entender que é necessário, exato, né? É muito necessário. Olha, você tem desastres de enchentes, por exemplo, ao redor do mundo, que existem levantamentos mostrando que metade das pessoas teriam sido salvas, das que não foram, porque elas não queriam sair sem os animais. Né? Sim. Outra também é a questão da saúde pública. Se você pensar uma inundação, é perfeito para um monte de doenças se proliferar de forma rápida. Então, esses protocolos que a gente faz assim, de desparasitação, esses protocolos de ataque. Ainda mais nessa região tropical que a gente vive, dúvida, né? Sem dúvida. Então, acaba que é um trabalho que tem uma importância técnica de saúde pública e que não tinha, né? Hoje a gente tem manuais escritos, né? Hoje existe a medicina veterinária de desastres. Exatamente. Até então não existia. Isso eu acho sensacional. É você pegar a sua profissão, levar ela para um lugar onde ela ainda não está. E não importa, não precisa ser um lugar que não existe, né?
por exemplo, na reprodução, você pode trabalhar, mas o que falta? O que mais dá para eu fazer, né? Tá. Eu acho que muito essa pegada de... Eu acho que uma coisa que é muito legal do GRADE é que o projeto em si e fazer essa atuação em resgate atrai muita atenção de estudantes. Porque eu acho que alimenta um pouco aquele sentimento da infância de eu quero fazer veterinário para salvar animais. E eu acho que ele vai ao encontro desse sentimento. Aí a gente entra numa seara, nossa, polêmica, porque eu acho isso muito bonito, a maioria das pessoas faz veterinário por amor. Exatamente. Isso, e tem uma diferença, né? Só que gigantesca. Exato. Quando você vê que o trabalho tem que ser técnico. Se você não for técnico, você não é efetivo. Uhum. Então, muitas vezes, esse treinamento psicológico, principalmente que o resgate existe, né? Exige da gente. Tá. De tomar, de estar ali numa situação de calamidade, vendo pessoas numa situação de desespero mesmo. Sim. Você tendo que tomar decisão rápido. Se você for... você tem que desligar um pouco a chavinha do emocional. Não é que você não vai se envolver. Não, sim. Mas não dá para fazer por amor. Não. Tem que ser técnico. Exato. Né? Exatamente. Tem que ter bem essa pegada do e a veterinária, ela tem muito disso, né? Sim. A gente entra na veterinária muito por amor, ou ela é muito conhecida por amor, né? Uhum. E você precisa saber separar muito bem isso, E eu acho que uma coisa muito que é impactante, que é importante, aliás, quando tem essas catástrofes, tragédias, existe uma comoção para ir até lá. Só que tem que ser técnico, né? Você tem que ter sido treinado. Não é qualquer um que está apto para estar naquele ambiente. Gente, a gente fala os turistas de desastre. O pessoal simplesmente aparece. Piora a situação. Sim, sim. Porque às vezes tem que evacuar as pessoas. O sistema de comando de incidente é uma linguagem internacional. Todo mundo conhece. Se eu for trabalhar em outro país, a linguagem é outra. Não. É universal. É universal. Tá. Boa parte dos termos, dos comandos, né, dos sinais. Então, a gente sabe quando tem que fazer uma evacuação de emergência, a gente tem que sair da área e tal. Quem chega não sabe. E aí, às vezes, acaba se tornando um problema para o Corpo de Bombeiros, para a Defesa Civil. Né? Então, sim, tem que ser capacitado, tem que ser técnico para atuar ali na zona quente, né, que a gente fala. E simplesmente ir... Sim. Existem outras coisas para fazer. O pessoal ajuda de longe. Sim. Bastante. Sim. Controlando estoque, controlando parte financeira, entre outras coisas. Que é uma ajuda tão importante quanto, tão né? necessária quanto. Tão necessária quanto. Exatamente. É difícil a gente mensurar isso, né? Falar, isso é tal... Não, é o conjunto. Porque é o conjunto, né? É o coletivo, né? E eu acredito também que é um trabalho muito multiprofissional, né? Tem profissionais de diversas áreas ali, né? O GRADE tem bombeiro civil, bombeiro militar, veterinário, tem enfermeiro, tem médico, psicólogos, tem psicólogo, tem advogado, é um grupo multidisciplinar, realmente multidisciplinar. Biólogos, biólogo marinho, tem de tudo. Carlão, e qual foi a sua última participação? Ano passado, teve Rio Grande do Sul, no começo do ano. O GRADE ficou mobilizado até agora, praticamente. Né? O GRADE tem essa característica de continuar atuando depois, porque o pós-desastre é muito importante. É pior também, né? E no meio do ano passado, eu atuei com o GRADE em combate a incêndio em territórios indígenas, Apiacá, Caiabi e Munduruku. E saindo de lá... Isso Amazonas. Isso, na Amazônia. Amazônia é legal, isso. E saindo de lá, fomos para o Pantanal fazer dessedentação dos animais na Transpantaneira, por causa da seca. Tá, e esses animais na Transpantaneira? Quais são? Quais tipos de animais? Todos. A gente botou armadilhas fotográficas porque o Estado falava que não tinha animal passando sede. E a gente insistiu. Tava lá, né, poder vendo, público, né? Exato. E o poder público, a gente teve que conseguir uma liminar para poder dessedentar os animais, né? Tá. E... feito isso, a gente colocou armadilhas fotográficas e toda sorte de animal, inclusive predador, tem imagem de predador e presa junto ali, bebendo água, né? Questão da sobrevivência, né? Exato. E não é... Entendi. Bacana. E eu queria que você falasse um pouco também dessa questão ambiental e do trabalho que vocês fizeram no Pantanal, né? Que é um alerta, né? Que está gritando aí, que eu acho que é importante a gente falar um pouco. Queria conhecer um pouco sobre esse trabalho que foi feito lá.
Com o grade? Com o grade, isso. E também, se quiser já começar a falar um pouco sobre a tua parte de pesquisa também, que foi desenvolvida lá. O grade, meu trabalho mais é campo mesmo, como médico veterinário e resgatista. O trabalho no Pantanal vem desde a primeira grande demanda, que foram os incêndios de 2020. O grade atua fazendo o resgate desses animais. Você trabalhar em incêndio é frustrante. É uma área imensa queimada, né? A gente consegue atingir uma área pequena dentro do que a gente queria conseguir. Mas o trabalho o lema é que toda vida importa. Então, o que a gente consegue, a gente resgata qualquer animal que você pensar que tiver ali. A gente tem estrutura para trabalhar a campo, a gente estabiliza esses animais, né? A questão do primeiro contato, né? A gente que faz o resgate, que está lá na frente, é uma mochilinha. É simplesmente descer, anestesiar o animal com dardo, se for necessário ou não, estabilizar esse animal, pôr no soro e encaminhar para um órgão competente, alguma instituição que vai dar continuidade naquele trabalho. A gente fica ali, principalmente no trabalho de resgate. Nem sempre a gente consegue encaminhar todos, então, por muitas vezes a gente cuida desses animais por um tempo. Mas o trabalho é tanto de resgate nas questões dos incêndios. Veio a fome, né, cinzenta, porque os animais deixaram de morrer porque o fogo já tinha acabado, mas não tinha mais o que comer. Então a gente trabalhou muito com o helicóptero da Marinha, ajudou bastante a gente a distribuir comida, né? O pessoal foi muito solidário. O pessoal é muito solidário. Nessas Rio Grande do Sul foi muito solidário também. Então, a gente conseguiu, lá no Pantanal, distribuir comida, né? Fazer pontos de dessedentação, a partir de mapeamento, com drone, com helicóptero mesmo, onde eram os locais estratégicos que a gente podia trabalhar para poder dessedentar os animais. E mesmo também para poder, né, resgatar os animais. E como funciona essa parte mais burocrática do trabalho, administrativa do trabalho ali? Eu digo em relação a apoio, porque aí você está trabalhando com uma entidade municipal, estadual, federal. Como que isso é organizado? E além do trabalho de vocês, como é que essa engrenagem roda? A pergunta é bastante interessante, porque existe o sistema de comando de incidente que a gente segue. Então, quando a gente chega, a primeira coisa que eu vou fazer, se eu for o primeiro da missão que estou chegando, minha equipe for a primeira, eu vou me apresentar para o órgão responsável por aquele desastre. Muitas vezes a Defesa Civil, no caso dos Yanomami, Secretaria de Saúde Indígena, né? Então, eu vou me apresentar, me botar à disposição, apresentar o meu efetivo, o que eu tenho à disposição, inclusive veículo, o que for, pode ser demandado. O comando do incidente pode falar, a gente precisa da sua caminhonete, e vai estar à disposição. Então, a gente trabalha dentro dessa linha de ação. Só que, geralmente, a gente, no começo dos resgates, dependendo da atividade, a gente começa resgatando pessoas. Então, a gente tem treinamento para isso, porque é emergência, né? É a primeira emergência, para depois ir para a área animal. Só que essa parte animal, pouquíssima gente faz. Então, e é necessário. Então, acaba que, geralmente, a gente tem liberdade para autonomia, para trabalhar, para atuar, só que sempre prestando contas ao comando de incidente. Entendi. Você mencionou essa força-tarefa que foi Yanomami, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela. Eu tive uma oportunidade, alguns anos atrás, de assistir uma palestra do Carlão, né? E foi uma palestra somente sobre isso. Você foi contar sobre esse período. E eu lembro que eu fiquei muito emocionado, porque não tem como não ser tocado, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, eu queria entender como que esse projeto surgiu, como que surgiu o convite, e como que foi toda a operação. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Foi, para mim, uma das mais marcantes da minha vida, sem dúvida nenhuma. Essa missão nos Yanomami. Não foi um convite. A gente, há 2 anos, já queria adentrar o território, porque a gente já tinha dados. Os boletins de saúde já estavam mostrando o número de casos alarmantes de malária e outras doenças no território. A gente sabia da presença dos garimpeiros, da presença de animais domésticos, então a gente já vinha tentando e não conseguia autorização para entrar no território. Quando estourou a crise
sanitária do Yanomami, que apareceu na mídia. Acho que foi final de 23, começo de 24. Exato, né? Isso mesmo. A gente entrou em contato com o Ministério e com a Secretaria de Saúde Indígena, conseguiu autorização e entramos para o território. Isso foi comecinho de 2024. A gente chegou antes do SUS, nas comunidades que a gente atuou. A gente atuou em 17 comunidades. Uma área gigantesca. Gigantesca. Você se desloca entre as comunidades de barco ou avião. A gente, a pé, chegamos a caminhar 5 horas a pé, entre uma aldeia e outra, para poder fazer atendimento. O deslocamento, você tem o peso controlado da sua mochila, você tem que levar muito pouca coisa. E são 2 horas voando sobre a floresta amazônica para poder chegar onde eles estão. É um lugar totalmente ermo. A gente estava a 15 minutos de voo da fronteira com a Venezuela já, lá em Roraima. E a situação foi... Já no voo de ida já começou a dar tapa na cara da gente, o que a gente ia encontrar, porque o resgatista aéreo que foi com a gente, ele ia tirar uma criança e começou a mostrar as crianças que ele estava tirando, resgatando. A gente chegou lá, tinha uma criança vomitando verme, a outra magras ao extremo. Teve uma coisa que marcou muito todos nós, que no retorno a gente veio, o avião que foi deixar a força-tarefa do SUS buscou a gente e morreu um curumim na gente com o voo que a gente estava resgatando. A gente tentou ressuscitar o voo inteiro. Ele já tinha tido 3 paradas cardiorrespiratórias. Então, assim, uma situação muito... A gente não tinha... Sabe quando você tem, tipo, vergonha de comer? Porque a gente comia uns negocinhos desse tamanho, porque ficava os curumim em volta, botando a mãozinha na barriga e pedindo. Você não tinha como você dar pronto, tem uma aldeia inteira ali em volta, né? E eles são bravos, eles vão te cobrar se você não der pra... Então, assim, foi uma situação que marcou bastante. A gente atuou muito nessa parte do controle de zoonose. Porque a gente... Olha, os cães estavam... Eu acho que, assim, para quem é muito teórico da saúde única, esse ambiente é porque você consegue ver... Tá tudo misturado, exato. A tríade perfeita, né, da saúde humana. Quando você olha as fotos de satélite, os relatórios oficiais, o garimpo cresceu demais, o garimpo juntou água parada demais, tirou floresta, mosquito aumenta, prolifera, a malária vai junto. Exatamente. Né? E no caso deles, ainda vieram... É multifatorial, né? Teve ano que choveu demais, eles perderam a roça de mandioca e isso agravou a situação. Por isso que é tão difícil de resolver, porque é multifatorial. É multifatorial, exato. E a questão da zoonose, que foi onde a gente atuou, né? Porque a gente tinha os cães, né, com tungíase, né? O bicho do pé. E as crianças, tinha tribo que elas já não pisavam no chão, né? Teve um que teve que ser retirado com risco de amputação do pé, por causa do número e sendo que é um protocolo simples, não é coisa complicada. Mas aí a questão a realidade lá dos funcionários de saúde é de uma galera guerreira mesmo, porque eu vi o pessoal da odontologia esterilizando material numa panela de pressão, no fogo com lenha. Exatamente. Quem tá ali ama o que faz. Porque realmente tem um compromisso ali, vai muito além da questão financeira, porque não é boa também. Sim. A parte financeira. E a bagagem lá que traz, né? Que você traz, né? E é isso, né? Você fica com vergonha de comer, né? Situação... Então, é importante, eu acho, a gente ver essa realidade, porque se a gente não sai não vai pro fundão do Brasil, é a mesma coisa do conflito da onça, que o pessoal é muito fácil, de dentro de casa, do apartamento e tal, se posicionar, mas é muito diferente. Que eu acho que a gente tá muito no eixo Rio-São Paulo, a gente vive uma bolha. É uma bolha. Não consegue visualizar isso, né? E assim, eu fico muito feliz de ver a veterinária indo para esse caminho, indo para esse lado. Tendo algumas pessoas, alguns pioneiros, né? Igual você nessa área. Eu acho muito bom isso, né? E eu acho que a divulgação vai fazer com que outras pessoas se interessem pela área, busquem. Sim, espero que sim, porque a gente vai parar. Exatamente. Alguém tem que continuar, tem que passar o bastão, né? Exatamente, tem que continuar e tem que ir para frente. Os jovens, eles estão aderindo? Existe uma participação nesses grupos? Existe. No GRADE tem bastante gente interessada, acadêmico,
Tá. E existem voluntários do GRAD que são acadêmicos ainda, não estão formados, mas que mostraram uma capacidade tão grande de trabalho e de cooperação, de atuar em campo, porque tem isso tudo, né? Sim. Que estão com a gente, mesmo antes de formar. E o Reprocon, sim, o Reprocon faz a seleção de iniciação científica. Então, tem guri que entrou com a gente na graduação e está no doutorado agora, pesquisador do grupo, trabalhando a campo. Pessoas que já vão para campo sozinhas até. Sim. Então, fazer o trabalho que a gente por muito tempo fez sem ter outras pessoas para estar ali junto. Sem um apoio, né? Se virando em 5 para fazer eles estão herdando já um caminho... Eles estão pegando mastigado demais. A trilha tá feita. E qual que é que essa pessoa, esse veterinário que está assistindo a gente, o que ele precisa ter? Uma coisa que você fala assim, olha, isso ele precisa ter, ou pelo menos tá começando para aguentar. Né? Porque assim, você tá contando, é muito emocionante, né? Isso. Só que é aquilo que a gente tá falando, do sonho de criança e a realidade, né? E aquilo, as fotos, né, são maravilhosas, tudo, mas eu acho que tem um lado muito humano. Que aí é o bonito, é o legal, mas precisa ter alguma coisa. O que é essa coisa? É o psicológico. É a saúde mental. Exato. Não tem como você ir para campo achando que você vai resolver tudo sozinho, não conseguindo lidar com a dor alheia, não sabendo trabalhar em equipe. O pessoal acha que conta muito preparo físico. Preparo físico ajuda. Eu conheço gente que não tem preparo físico nenhum e que é sensacional no campo. Mas tem uma cabeça. Que a mente domina, né? A cabeça. Você vai passar fome, você vai passar frio, você vai passar sede, você vai sentir dor, você vai... E tudo isso estressa. E o estresse não pode atrapalhar o teu trabalho em equipe. Ele tem que acontecer. Então, para esse tipo de atuação onde envolve emergência, né, ou envolve situações que você tem um pouco mais de adrenalina, como na captura de um animal que está ameaçado de extinção, que é um animal perigoso, você tem que garantir a segurança dele, tua, da equipe. É o psicológico. É você saber trabalhar em equipe, é você ter calma, né? Você saber respirar na hora que tem que respirar. Exato. Exatamente. E eu acho que também é saber que nem tudo tá no seu controle, né? Sim, exato. Porque hoje em dia a gente quer controlar tudo, né? Você fala, não, eu vou lá, faço isso e o resultado vai ser esse. Sim. Muitas vezes não é isso, né? Vocês têm um protocolo, têm uma ideia, mas a realidade é outra. Isso muitas vezes acarreta sofrimento para a pessoa. Sim. Né? A pessoa, principalmente em resgate, quando vai e queria ter feito mais, mas, gente, você fez tudo que você pôde. Só que não dá para você cobrir uma tragédia, né, do tamanho dos incêndios do Pantanal, do tamanho... O Rio Grande do Sul, né? Quase o estado inteiro debaixo d'água. Então, é difícil você conseguir fazer... Não dá para fazer tudo, né? A gente faz o que é possível. Qual foi o seu resgate que te marcou mais? Resgate foi o Rio Grande do Sul. Sem dúvida foi o Rio Grande do Sul. Intervenção foram os Yanomamis. Sim, de longe, porque eu vi pessoas morrendo, né? Sim. Eu vi criança morrendo. Então, assim... sem poder fazer nada. É pesado, assim. Quando você chega em casa, não adianta falar assim, a gente tem um preparo psicológico, a gente não é tratar quando você volta, você já vai preparado, a gente já tem um preparo para isso. Só que falar que não te afeta. Eu chego em casa, eu começo a ficar as primeiras noites sem dormir, eu tenho pesadelo. E no campo, não. No campo, eu bato na cama, a adrenalina tá lá em cima. No outro dia... Embora frio, botar roupa de mergulho gelada para poder ir para dentro d'água de novo, tirar gente, tirar bicho. E quando volta, dá meio que um rebote, assim. Você toma e é bom para você pensar, né? Para refletir a respeito e tal. Mas tem que saber lidar com isso, né? Esse que é o... porque o resgate, ele cobra da gente, né? Você vê muita coisa que você não queria ver. Em relação a projetos futuros do GRAD, aí, tem alguma ação... eu acho que você comentou que eu acho que tem Moçambique, que é uma... Tem. O GRAD, ele está atuando 365 dias por ano. Né? A gente conseguiu ter um grupo grande de pessoas e apareceu essa primeira demanda internacional. O governo de Moçambique entrou em contato conosco, com a diretoria do GRAD, para que a gente capacite os órgãos do governo. É uma equipe, um treinamento. São 2 trabalhos, na verdade. A gente vai fazer o treinamento deles para gestão de risco em desastres. E também vamos procurar auxiliar com a parte de conflito,
fauna silvestre, que lá eles chamam fauna bravia, com as comunidades. Então tem comunidades extremamente pobres que estão ali no entorno dos parques nacionais, Gorongosa, Limpobobo, se eu não me engano, comunidade de Gaza, comunidades realmente pobres e muito afetadas, onde elefantes entram e comem a plantação de milho inteira, pessoas às vezes são atacadas, então morrem pessoas, né? Ano passado foram 28 pessoas mortas por ataques e ano retrasado 22. E então a gente vai tentar ajudar, né? Entender essa realidade primeiro, nessa primeira visita, né? E para tentar também auxiliar nessa parte dos conflitos de fauna silvestre com essas comunidades que são extremamente carentes. Já não tem nada, né? Eu estou pensando aqui em quem tem interesse, né, em participar. Eu entendo que essa pessoa precisa de treinamentos. Vocês fazem esses treinamentos? Sim. E como que essa pessoa que tem interesse pode procurar vocês? A gente acompanhar a página do GRAD, porque uma vez por ano a gente faz a seleção de novos membros. Os membros que são selecionados passam por um treinamento para atuar a campo. Treinamento bem pesado de uma semana. Nós todos fazemos reciclagem todo ano. E agora o GRAD está abrindo cursos. O GRAD agora tem uma sede que fica em Conselheiro Lafayette e está começando a oferecer cursos para capacitação de outras equipes, de outras pessoas, para atuar nesses cenários que a gente atua. Eu acho maravilhoso isso, né? Eu quero que multiplique. Eu quero mais gente trabalhando. Quanto mais gente... Porque é o que eu falei, a gente não consegue... É pouco braço, né? É pouco braço. É pouco. Exatamente. Exato. Quanto tempo, como que é até vocês serem chamados? Como que é esse processo? Vocês são chamados... A gente vai. Vai. Estourou, geralmente, o nosso grupo é um dos primeiros a chegar. Sempre. Sempre tem uma galera que tem tá por apoio conta. de algum órgão que permite o deslocamento de vocês? Hoje a gente tem condições. Antes a gente fazia do bolso da gente mesmo. Antes cada um pegava seu carro e saía embora, botava dentro da caçamba o que tinha para botar de medicamento. Hoje está muito organizado. Hoje a gente tem viatura, a gente tem veículo 4x4, a gente tem ambulância móvel, né? Graças a Deus, assim, o pessoal, o trabalho passou a ser reconhecido e aí tem muita gente que quer ajudar e não pode estar lá, mas pode ajudar apoiando, né? E o GRAD é muito transparente em todas as ações, prestação de conta. Então, assim, a gente vai. Simplesmente a gente chega o mais rápido possível, porque nessas horas, minutos salvam uma vida, seja humana, seja animal, que é o foco maior do GRAD, a resposta a animais. Então a gente chega, como eu falei, se apresenta para o comando de incidente e se põe à disposição para trabalhar a partir do momento que chega, né? Chega, não tem negócio de procurar onde dormir, já vai direto para campo. Eu comecei a acompanhar o trabalho do GRAD lá em 2019, quando eu estava entrando numa instituição e você estava saindo dessa instituição. Exato. Que aí a gente se conheceu e aí você fala, por pouco não trabalhamos juntos. E aí você comentou comigo do GRAD e eu falei, nossa. Aí eu comecei a seguir, e eu sou da patologia, né? Tem uma relação próxima ali, né? Eu falei, porra. Aí comecei a acompanhar, a seguir, né? E aí eu fiquei encantado pelo serviço. E assim, da minha parte, acho que da nossa parte, tem apoio total. Né? O que vocês... Que ótimo, que bom saber. Precisarem, a gente tem esse apoio e eu me solidarizo com a causa, que eu acho ela sensacional. Isso é muito importante. Acho que tinha que ter mais gente com esse olhar. É importante e não só querer, né? A gente treinada para, né? E aquele negócio, essa divulgação que a gente tá fazendo aqui, para mim é importantíssimo, porque se a pessoa não vê, ela não sente, não entende o que está acontecendo, né? Então, a partir do momento que a gente consegue mostrar, né, tipo, um animal desse estado, criança magérrima, desnutrida, né? Criança de 2 anos pesando 1,5 kg, tipo, coisa assim... Isso tem que chegar para a sociedade, tem que chegar. Né? E às vezes não chega pela mídia. Exatamente. Aí chega pelas nossas mãos. Então, eu acho que isso é muito importante. Vão focar muito na questão humana, somente humana, né? A questão mais animal, ela não é... E a gente precisa trazer a medicina veterinária para esse debate. Eu também acho. Nós somos profissionais de saúde pública. A gente está dentro da saúde única, inserido numa... A gente é peça-chave nesse tabuleiro, né? E a sociedade precisa entender isso. Né? Eu gostaria que o conselho investisse mais nisso, em passar esse papel do médico veterinário.
Eu né? acho que a gente mesmo sim, pega com certeza. isso. Eu acho que o episódio lá do Rio Grande do Sul, isso ele trouxe um pouco de luz para a Sim. causa animal. Sim. Coisa assim, a gente já tinha visto isso ocorrer em outros eventos, mas nesse eu senti que teve algo diferente ali. Eu acho que teve alguns episódios que aconteceram, virou a chave. Por causa da internet também, Isso, né? A mídia, ela ajudou nesse ponto, que foi a questão do cavalo, Sim. né? A gente fala daquele cavalo no telhado, eu acho que abriu uma porta para veterinária, né? Para a atuação de vocês. Comoveu, né? Eu acho que o país, né? Mostrou o tamanho, né, do problema. Isso é muito importante sensibilizar a população. É um caso, né? Sim. Mas que nem você falou, tipo, abriu portas, exato, né? Abriu portas para divulgar, né? Exato. Para as pessoas conhecerem esse trabalho e verem que é importante ele ser feito. Eu queria falar agora um pouco sobre o Reprocon, né? Que a gente falou bastante prazer. Do grade, agora eu queria falar um pouco do vambora. Reprocon. Né? O Reprocon ele tem um viés bastante científico, né? Sim. Então, eu queria que você explicasse a origem dele, como esse outro grupo também começou, né? E a tua atuação, né? E como você tem executado essas funções. Tá, o Reprocon, né? Reproduction for Conservation, reprodução para conservação. Então, a gente trabalha com biotecnologias reprodutivas para a conservação de espécies ameaçadas. O grupo se formou da seguinte forma, por isso que eu falo, os contatos na faculdade são muito importantes. Sim. Eu trabalhava com o G, que é um dos caras que eu mais admiro hoje como veterinário, a esposa dele, a Tiara, a gente trabalha junto há 20 anos. Nós somos estagiários juntos em centro de triagem de animais silvestres, né? E vindo com o professor Tarcísio, que foi quem inspirou todos nós, lá da UFV, trabalhando com essa parte de reprodução de animais silvestres. Domésticos também, porque muitas vezes a gente usa como modelo experimental para chegar num protocolo, né? A gente começa no gato para chegar na onça. E esse grupo da UFV que vinha caminhando, encontrou um grupo do pessoal da USP que vinha caminhando também, e a gente optou por unir forças para poder ter mais espaço e conseguir mais recurso, tendo uma rede de pesquisadores maiores, né? E deu certo. A gente começou, o Reprocon, ele começou agora, o ano eu vou ficar devendo, eu esqueci, mas a gente vem atuando forte na parte de tentar salvar a espécie ameaçada via reprodução assistida. Não é porque a gente gosta da reprodução, não, nós vamos bater na reprodução, não. É porque realmente, uma espécie como a onça-pintada, que é o carro-chefe do nosso trabalho, ela está sofrendo O quadro no Brasil é muito crítico. Na Amazônia e no Pantanal, a gente tem populações ainda saudáveis, que a gente pode considerar geneticamente saudáveis. Quando você vai para Caatinga e Mata Atlântica, principalmente, a gente tem 250 indivíduos só em cada bioma. Isso não é nada. Não é nada. Mesmo porque estão divididos em subpopulações, 5 a 8 subpopulações, então você já reduz mais ainda a base genética, né? E nem todos os animais estão em idade reprodutiva ou estão aptos à reprodução. Sim. Então, a endogamia agora é um dos principais fatores, depois que já veio a perda de hábitat, a caça predatória e tal, agora a endogamia é o grande problema. E são populações que estão realmente isoladas geograficamente. E não tem como eu pegar bicho daqui e trazer para cá, é muito complicado. Esse animal não vai ser aceito, vai ter briga por território, eu posso introduzir doença, e é caríssimo você fazer esse trabalho. Então, é muito melhor a gente translocar o material genético. Então, a gente trabalha muito fazendo a coleta de sêmen desses animais, vai para um banco, que a gente tem muitos animais. Isso é o que você chama de biobanco. É o Exato. Ou não? Esse é o biobanco. Só que o biobanco ele vai além. Agora a gente está trabalhando com células somáticas, né, os fibroblastos, que a gente pode usar para fazer clonagem. Né? A gente está com todo o equipamento já para isso. Bacana. E a gente está também trabalhando com a parte de fêmea, aspiração folicular dos ovócitos, manutenção desses ovócitos, fertilização in vitro deles, e também pedacinhos de ovário, né, desses animais implantados em camundongos, que são imunodeficientes, e que ele matura ali, se desenvolve, a gente consegue recuperar. Nossa. Então, o biobanco é todo esse material genético. O biobanco é um zoológico congelado. Assim, é um absurdo você pensar uma população com o valor genético que tem a onça pintada para manutenção do meio ambiente. Não é só porque ela é bonita e merece, porque merece qualquer ser vivo, mas
ela é importante porque ela está no topo da cadeia, né? Você não tem um seguro desses animais. Seja a população em cativeiro, que hoje no Brasil a gente está aquém do que devia estar, no número de animais e na forma que a reprodução assistida tem sido feita, mesmo por pareamento, sem ser por inseminação, que a gente vem testando e tal. Mas o biobanco é um seguro. Se for para a Argentina, Esteiros de Iberá, acabou, as vão ser pintadas de lá. E a gente mandou onça do Pantanal para lá. Eu participei do último check-up do Jatobazinho, que é um dos reprodutores que foi para a Argentina, para eles estão começando a fazer o rewilding, né? Repovoar Esteiros de Iberá. Mas com uma genética que não é de lá. A genética de lá para sempre foi perdida, né? Não tem um museu, não tem um animal, não tem uma palheta no botijão de nitrogênio líquido, nada. Né? Então a gente tem que estar preparado para essas situações, principalmente onde a ameaça já está num estágio crítico, como Caatinga e Mata Atlântica, por exemplo. Eu percebo que você consegue unir muito bem essa atuação a campo e uma atuação laboratorial, científica. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e contasse um pouco sobre a sua pesquisa em si, falasse sobre o teu pós-doutorado, né, como que está sendo executado, porque eu acho que isso é o ideal, né? Quando você consegue levar... claro. Eu sempre falo isso, mas quebrar os muros da universidade e chegar no... Isso tem que acontecer. Porque se a extensão não acontecer, para que fecha a porta. Exato. Não tem por que a educação acontecer. Uma coisa que a gente... só rapidinho antes da tua pergunta, pode ser que eu esqueça dessa pergunta. Tá bom, tá anotado. É que realmente a gente aprendeu a falar só de cientista para cientista. Exatamente. E a sociedade é um dos pilares da conservação, a sociedade civil. Então, é isso que a gente está fazendo, levar a informação para a sociedade, as mídias que conseguem transformar a ciência numa linguagem palatável, que as pessoas consigam entender a importância daquilo. Né? Exato. Isso está faltando. A gente sempre ficou dentro dessa bolha de cientista para cientista e tem que romper. A gente tem que ir lá falar com o produtor, a gente tem que trabalhar. Olha, trabalhar no campo, no Pantanal, capturando onça em fazenda, tem fazenda que você é escorraçado, que você nem passa perto da porteira. Né? Ali você vê o problema acontecendo de fato. Ali você sente na pele o que está acontecendo. E ali realmente você começa a ter uma ideia melhor do que precisa ser feito para que aquela espécie seja conservada ali. Eles chamam de mitigação de conflito. Mitigação de conflito. Exato. Isso mesmo. Então tem todo esse trabalho de capturar esses animais de vida livre para poder tentar oxigenar geneticamente populações de cativeiro e ter esse biobanco formado. Mas, por outro lado, a extensão rural, a gente elege uma propriedade ou duas que são receptivas e começa a trabalhar com aquelas propriedades. Até mesmo porque se torna um modelo, né? Exato. E aí o vizinho vê que está dando certo, a gente consegue expandir. Então, o exemplo é a melhor coisa. Pelo exemplo positivo. O exemplo é a melhor coisa. Então, a gente trabalha bastante, além dessa parte do coletar material, né? A parte de extensão rural mesmo. Sim. A gente corre as propriedades para ver o que está sendo problema. O problema é o quê? Já teve local que era imatura zoótica, né? A vaca tá urinando sangue, ninguém sabia por quê. E, peraí, vamos dar um jeito, vamos conversar, reunir todos os produtores, vamos trazer um cara muito que sabe falar com o produtor para explicar, olha, vocês estão queimando o pasto, tá cheio de samambaia aqui. E isso, o gado tá procurando. O gado não tem, ele tá comendo. Então, assim, vocês podem abater para comer tudo, mas não tem... O animal tá condenado. E é muito legal, porque você vê que, a partir do momento que o pessoal entende, mudou uma realidade. Onde a gente via preto antes, passou a ficar marrom. A galera começou a bater, né? Entendeu o que aconteceu. Então, a gente procura achar o que eles precisam para a gente ser interessante para eles também. Exato. Né? E eles são, se você pegar, por exemplo, o Pantanal, 95% do Pantanal é propriedade particular. 5% é área de conservação. Então, o produtor rural, ele tem que ser um aliado nosso. A gente não pode ter essa imagem de que o produtor é o vilão, que ele... Existe, em qualquer lugar, existe gente que faz bem feito e gente que faz mal feito o trabalho. Em qualquer lugar vai ter. Mas a gente trabalha muito, muito junto de produtor, a gente tem muito apoio de produtor para poder fazer campanhas, financiamento para comprar colar, entre outras coisas assim. E então essa parte eu divaguei um pouco. A pergunta é do laboratório. Em relação à sua pesquisa, o trabalho, mas eu acho muito legal, porque eu queria falar sobre mitigação de conflito. Eu acho que é muito interessante. Esse pós-doc meu já terminou. Eu
fiz a parte de capacitação espermática. A gente colhe um sêmen com uma qualidade muito baixa. Tá. Isso porque melhorou muito. A eletroejaculação era a tecnologia que sempre foi preconizada para felinos. O que você acha que é a causa dessa qualidade baixa? Tem a questão endogâmica, a questão, se for animal de cativeiro, o estresse. Então a questão da própria congelabilidade da espécie mesmo. Entendi. Mas acontece o seguinte, a gente passou da eletroejaculação para coleta farmacológica. O G, um pesquisador do nosso grupo, ele pesquisando em gatos, a gente mudou o protocolo, aplicou em onça, deu muito certo. O sêmen começou a vir com uma concentração maior, com um vigor maior, motilidade, mudou da água para o vinho, nossa. E outra, a gente vai para locais que não tem energia elétrica. A gente fica um mês na Caatinga acampado, né? Dormindo em rede no meio do mato. Não tem como. Um eletroejaculador precisa de bateria. Hoje a gente montou um laboratório todo. A eletroejaculação tinha que levar um gerador de energia junto, né? Sim. Ocupava um bate-espaço no barco, fazia um barulho danado. Agora não, no próprio dardo que eu aplico no animal, aquele dardo vai fazer ele ejacular porque vai relaxar a parte da musculatura, exatamente o que eu preciso. A gente sonda, só coleta, e a gente foi fazendo parceria com empresas para falar, olha, a gente precisa de uma geladeira que fique ligada por 4 horas para resfriar sêmen a campo. Então a gente tá na cidade, bota tudo na tomada, carrega todos os equipamentos. A gente tem um laboratório inteiro que cabe em metade dessa mesa. Portátil, com 48 horas de duração. Cada captura eu vou usar por minutos alguns equipamentos, tirando a geladeira que eu vou usar por 4 horas. Então, às vezes, eu consigo ficar um mês sem a campo, né? Trabalhando, coletando dado, para poder trazer pro laboratório. Essa parte de laboratório, pessoal, a gente fizemos um workshop agora, o Reprocon fez. Chamamos gente do mundo inteiro. A base do Reprocon? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Veio gente do Canadá, veio gente da Alemanha, veio gente da Colômbia, veio Paraguai, veio Argentina. Todo mundo que está no limite do conhecimento com a reprodução animal. A gente fez uma rede de contato, principalmente os GETiara, que estão na UFMS, lá em Campo Grande. E fizemos dias de trabalho juntos, sentados na mesa assim, escrevendo o que a gente precisa para poder realmente dar os passos que faltam para a gente conseguir fazer a reprodução assistida ser uma ferramenta mais eficaz. Então, o trabalho de laboratório do meu pós-doc, em termos gerais, foi esse. Foi melhorar tecnologias que já existem, né? Desenvolver tecnologias que ainda não existem. Então, a gente trabalhou com formas de capacitar o sêmen, de descongelar, usando microvesículas do oviduto da fêmea, né? No meio, mas que nem eu falei, a gente está muito com essa parte agora dos fibroblastos, a parte de futuramente, a clonagem é um passo muito, muito polêmico. É polêmico. Mas pode ser necessário. Você tirou a palavra da mas boca. pode ser necessário. Mas, então, toda essa parte, né, de conseguir fazer esses ovários das fêmeas. Ovário é de fêmea. Fazer esses ovários, né? Maturar em ovócito num camundongo, isso pra gente é maravilhoso, porque eu tenho acesso a uma fêmea e depois eu não vou ter mais. Exatamente. Aquele material acabou, eu não posso ficar sem ter alguma coisa daquele indivíduo armazenado, daquela genética. Todos eles são muito valiosos. E qual espécie, assim, que vocês já fizeram um trabalho que você falou, nossa, essa valeu a pena, assim, ou um diferente? Olha, eu acredito assim que a gente chegou com onça pintada, a gente chegou no limite da onde a reprodução está. Agora, não só nós, mas com esse workshop a gente conseguiu entender o nivelamento dos pesquisadores que trabalham com reprodução assistida em onça pintada no mundo. A gente conseguiu entender, todos nós, então a gente... Como que é isso fora do Brasil? Tem? Tem nos países que existe onça pintada, porque ela
desde o norte da Argentina até sul dos Estados Unidos, sendo que sul dos Estados Unidos e norte da Argentina a gente já não tem mais. Aí tem o pessoal da... Tem pessoas que nem... tem o Ian, um francês, que trabalha num museu de história natural lá e vai trabalhar com onça pintada na Guiana. E vai trabalhar com a parte de reprodução. Então, existem... isso é uma coisa interessante também. O pessoal da Europa é muito ávido, assim, por trabalhar com os trópicos. E a gente que é daqui, que tem contatos, né? Existe esse caminho de fazer parceria com esse pessoal. Porque é nesse sentido que eu estou perguntando. Exato. Se vem recurso. Estão vendo isso como uma forma de replicar o que vocês fazem aqui, porque tem animal em extinção no mundo inteiro. Sim, sim. Né? Eu acho que a tecnologia que vocês trazem, ela pode ser usada de outra forma. Né? A gente discutiu bastante isso, né? Até para onde tem... Porque hoje, se você pegar, é uma realidade clonagem de equino, por exemplo. Sim. Né? E só que você pega projetos aí de milhões de bilhões, sei lá, milhões de dólares aí para botar um pelo de mamute no ratinho, né? E querendo agora fazer um animal que estava extinto voltar... Aí polêmico também, ou não é? Por um lado, vai desenvolver toda uma tecnologia porque tem um apelo social. Por outro, será que essa tecnologia vai estar à disposição, né? Mas a gente está nesse ponto de... A gente está aprendendo ainda, né? São quase 20 anos trabalhando com a espécie e só para aprender a congelar sêmen foram quase 10 anos. Nossa. Né? Agora... É lento, né? O desenvolvimento é lento, porque é testagem. Sim, a questão dos financiamentos também, porque é caro. Precisa de recursos. Um trabalho desse que você vai para campo é muito caro. Você ir para campo conseguir esse material. Então, a gente depende de recursos também. A gente acaba... Dá um pouco de medo, porque a velocidade que os animais estão desaparecendo em alguns biomas é mais rápido que a evolução científica. A gente está conseguindo isso que tem hora que dá um friozinho na barriga, assim, mas a gente está até onde a gente pode. A gente está quase conseguindo padronizar a inseminação artificial, a técnica para poder ter animais para poder... Animais com a genética, todos os animais a gente genotipou. Então, a gente tem o genótipo de todos. A gente não é uma coisa aleatória. Sim. A gente vai saber, olha, essa fêmea com esse macho é um bom pareamento. Como é que a gente vai fazer isso, né? A gente vai levar a sêmen daqui para lá, a gente vai fazer fertilização in vitro, vamos ciclar a fêmea para poder implantar esse embrião. E, bom, a gente está acabando de desenvolver essas tecnologias, essas biotecnologias. A gente, às vezes, acerta, às vezes não. Então, a gente não conseguiu ainda um padrão na espécie. O que é difícil, porque você tem poucos indivíduos para trabalhar. É diferente você trabalhar com bovino, você trabalhar com suíno, que você tem um N imenso, né? E uma padronização genética muito grande. Então, é um trabalho que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho demorado, mas que tem que ser feito. E você pretende fazer outro pós-doc ou seguir nessa linha? O que você... Nossa, o tanto que ele trabalha, assim, ele falou... É porque eu conheço, eu sei, eu sei que não sossega, entendeu? Mas, eu vou falar assim, que eu nasci e me criei, né, na roça, né? Cresci no campo, sempre gostei muito disso, né? Meus pais são pequenos produtores, as pessoas que eu convivo são, eu acho que por isso eu tenho um diálogo bom com essas pessoas quando eu vou para campo, porque não é uma realidade estranha para mim. E cada vez mais eu vejo que precisa de várias frentes, né? E tem uma galera que o pessoal da UFMS tá muito lá no laboratório fazendo coisa muito legal. E eu tô vendo que o problema do campo é muito grande. A extensão você entender por que o bicho está sumindo ali, entender qual que é o problema do produtor, tentar resolver o problema dele. Isso é aplicar conhecimento e você realmente trabalhar em prol da conservação da espécie, às vezes de uma forma mais rápida. Então eu tô um pouco mais tendencioso, eu não tô muito mais assim, você trabalhei muito na academia, fiz pós-doc, dois tá bom. Assistência eu quero ficar no campo. Por enquanto, eu quero ficar no campo. Conversando também, né? Antes a gente já vê isso um pouco, né? De ter um olhar mais para essa parte da assistência técnica para o produtor rural, mas eu acho que é especialmente para o pequeno produtor, né? Você tem um olhar para esse pequeno produtor. Depende muito da onde a gente está. Porque no Pantanal são grandes produtores. E às vezes a onça pintada
preda tipo 1% do rebanho e o cara tá perdendo 10% do rebanho por falha de manejo. Sim. Então, você conseguir arrumar o manejo do cara e regular isso aí, o cara já te olha com outros olhos. Assim, já começa... Agora, tem local, tem fazenda que eu trabalhei que a taxa de predação era 10%. Inviabilizava a atividade completamente. Então, você tem que começar a tentar trabalhar com cerca elétrica, ronda noturna, né, outros mecanismos para conseguir mitigar conflito. Quando você vem aqui para a Mata Atlântica, já é uma... Cara, teve uma coisa que me marcou muito, uma onça parda na Serra do Brigadeiro, Parque Estadual, ali na zona da mata. Dona Carminha tinha subsistência, a propriedade, 2 vacas dando leite. A parda matou um bezerro, secou uma vaca, ela falou, se matar outra, eu não sei o que eu faço, né? Tipo, pra ela, foi tudo. É muito, muito mais grave, né? Então, eu falei, peraí, a gente tem que fazer alguma coisa pra Dona Carminha, né? A gente tem que dar um jeito de, não só ela, mas essa galera aqui do entorno do parque ali, que tem muita propriedade de subsistência, que a perda de 1% para um grande proprietário é uma coisa, de 50% para um pequeno é tudo. Então, a gente trabalhou muito, eles tinham uma renda extra deles, era queijo. E eles tinham um problema de estufamento tardio. A gente pegou o pessoal da Engenharia de Alimentos e Laticínios, levou para lá para conhecer a realidade deles, para não chegar com um negócio mirabolante. Dentro da realidade deles, fez um curso, eles parou de ter o estufamento tardio, né? O estufamento do queijo, eles começaram a vender melhor, aprenderam a fazer ricota com soro, começou a entrar mais dinheiro. Então, assim, é tentar trabalhar, às vezes, o caminho é você valorizar o que a pessoa produz também. Sim. Como no Pantanal, a gente está tentando, eu participei de um projeto que está em andamento, chamado Pontes Pantaneiras, que a gente está tentando agregar valor, né? O projeto Pontes Pantaneiras, agregar valor ao gado do Pantanal, porque o pantaneiro conserva. O Pantanal é o bioma mais conservado do Brasil, 87% está conservado. E os pantaneiros estão fazendo pecuária lá há 300, 400 anos. O pantaneiro sabe ler o Pantanal. Então, só que cada vez está ficando mais difícil produzir. E os conflitos estão aumentando. Aí começa a demanda por produção aumentando. Exato, a atividade vai ficando pouco rentável. Vem o pessoal de São Paulo, compra terra barata, não sabe, não tem o olhar que o pantaneiro tem. E aí começa a ter um monte de problema ambiental relacionado a essa galera de fora chegando com um modelo de produção totalmente diferente do que acontece lá, né? E me perdi um pouco aqui. Não tem importância. Tá. Então, é a questão de valorizar o produto. É isso que a gente ter a onça tem que valer dinheiro, porque o órgão mais sensível do cara é o bolso. Então, a partir do momento que se ele conserva a onça, a carne dele vale mais no mercado lá fora, que está disposto a pagar mais por isso, ele vai segurar a onça ali. Esse a gente vê que é um dos caminhos assim, mais promissores de conservação e mediar conflito. Os extremos não dá certo, né? É achar o equilíbrio em nada. Exato. Não. Em nada, né? Então, eu acho que é achar o equilíbrio realmente, né? Já indo para uma finalização aqui... Bora. Eu queria te perguntar se tem algum veterinário que te inspira ou te inspirou a seguir nessa carreira. Quem me inspirou de verdade foi o meu orientador de doutorado, o Dr. Tarcísio Antônio Rego de Paula. Ele nos inspirou, metade do Reprocon é cria dele. Um cara apaixonado, né, que carregou um setas nas costas, quem já trabalhou sabe o trabalho de Hércules quer fazer aquilo. Para a gente poder ter essa experiência, né? Cara que sacrificou muito da vida pessoal dele para estar lá, para poder dar essa experiência para a gente, que eu sei que em outras universidades é difícil de ter. Né? Você tem um setas dentro da universidade para você fazer estágio, para você trabalhar, receber bicho de tudo que é jeito, ir lá capturar animal e tal, aprender um monte de protocolo, fazer grupo de estudo. E então, a pessoa... Porque tem aquelas pessoas que estão mais longe, né? Tipo... Murray Fowler. Fowler é o maior nome de silvestre. Tive a chance de conhecer pessoalmente, de conversar. Sensacional. O trabalho dele, ele como pessoa, um cara super humilde e tal. Mas de perto mesmo, quem me levou para isso foi o professor Tarcísio. Não só eu, como uma galera. Entendi. Né? Hoje, se a tivesse dele estão espalhadas aí pro Brasil afora. Entendi. Se tivesse que elencar um momento mais especial que você teve, assim, ou que você guarda com carinho ali, que... Desse começo? De tudo. De tudo, toda a carreira, da sua trajetória. Algum ponto você fala, nossa, esse aí momento é difícil. Foi... Nossa, teve tanto. Eu imagino. Isso eu fico tão feliz de olhar assim e falar que teve. É difícil escolher pela quantidade que teve.
tem época que é bom trabalhar com o Silvestre, tem sim. época que é difícil, financeiramente eu tô falando, Sim. né? Mas eu olho pra trás e vejo tanta coisa Eu acho legal que quando assim tem esse que me sentimento fez- de não saber escolher, é que viveu Sim, muito, né? sim. E o Carlão é feliz na veterinária? Sou. É? Sou sim, bastante. Uma dica aí pra quem Pra tem quem tá interesse assistindo dessa aí, área. É meter a cara. Correr atrás, fazer contato. Não vai existir um momento que vai ficar pronto, né? Vai ficar pronto no caminho, Não, a gente né? tá sempre... exatamente. Não tem esse negócio de esperar estar pronto, não. Tem Exatamente. que se mexer, fazer contato. Quando se a gente tá parado, a gente enferruja, né? Quando você tá se Exatamente. mexendo, tipo vir aqui hoje, pode ser que abra uma porta para um de nós três, pode ser que não, mas nesse movimento da Mas gente tá se isso. mexendo, indo fazer estágio, Que indo aparece, conversar, né? uma porta vai abrir aqui, outra vai abrir ali, então E às vezes não é na hora, né? A porta Exato, não abre na hora. exato. Depois de um tempo, você nem tá você fala, esperando, um "Nossa, companheiro vai te dar um alô e isso." falar, olha, eu tô precisando de alguém com teu perfil, como é que você tá? Você tá Exatamente. parado? Então assim, tá se mexendo. O negócio com é certeza. se mexer. Não pode ficar parado. Em relação às redes sociais, é a melhor forma de encontrar o Grade e o Reprocon e as atividades dos dois. Sim. O Instagram do Grade, @GradeBrasil, tudo junto. O Reprocon, @Reprocon_org. E o meu, pessoal, Carlão Schermack, sem o tio. Isso é péssimo, ninguém vai saber. Depois a gente escreve. @Carlão É. Schermack. Vocês colocam que vai ser mais fácil. Mas as redes sociais pra gente é muito importante. O nosso trabalho ser conhecido. Divulgação, né? A divulgação faz entenderem a importância do trabalho e a gente acabar conseguindo meios para trabalhar Sim. via a divulgação. Então, para a gente é muito... Só de estar seguindo ali, a gente já está dando uma grande força no trabalho da gente. A gente quer agradecer, Carlão. Eu que agradeço. Não, e assim, Isso. eu Prazer. particularmente, toda vez que eu precisei de alguma coisa, liguei pro Carlão, na hora Foi me o que você respondeu, falou mesmo, e aí, prontamente aconteceu. me Obrigada. respondeu. Então, assim, agradeço muito Eu que mesmo, agradeço, agradeço gente, por que é todo o isso. apoio. Eu acho que Silvia, assim, né? a gente agradece por você ter vindo e a gente agradece pelo trabalho que você Exatamente, faz. é. Obrigado, gente. Pô, Isso obrigado é mesmo. gratificante Exatamente. saber que tem um colega Saber que tem alguém fazendo isso. E é. fazendo de coração, De coração, né? De coração. é. Isso é Muito, gratificante. muito obrigado. Parabéns pra você e todo o pessoal E para aí. vocês também, pelo espaço que vocês estão abrindo. Obrigada. Isso é muito importante. Muito obrigado, Valeu, Carlão. obrigada. Então, a gente fica por aqui, né, para ajudar a gente a crescer, né, seguir nas redes sociais, compartilhar, né, apoiar tanto o Grade quanto o Reprocon. Muito obrigado, Silvio e Obrigada, Carlão. obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Valeu.